Assalamu alaikum, subhame bahai. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Eu acabei de dizer olá, que a paz esteja com todos. Bom dia a todos. Para mim é sempre uma alegria compartilhar aquilo que Deus tem feito nos campos missionários, aquilo que Deus tem nos dado o privilégio de participar dos milagres dele de forma palpável diante dos nossos olhos. Meu nome é Jennifer e eu sou sua missionária de missões nacionais já há 6 anos. Iniciei como Radical Brasil Cristolândia, no estado do Espírito Santo. Sou capixaba, tenho 27 anos, estou nos meus 3 últimos dias na casa do 27. Logo faço 28, mas é uma alegria poder participar daquilo que Deus tem feito. Tive a honra e o privilégio de nascer em um berço cristão, participar da organização Mensageiras do Rei e entender dentro dessa organização o chamado missionário que Deus tinha para mim. Por isso é tão importante ter a visão de expansão do reino dos céus também com as crianças, porque as crianças não são o futuro da igreja, mas são um presente, crianças abençoadas e que irão impactar a sua redondeza, a sua geração e certamente fará parte daquilo que Deus tem feito no campo missionário. Quantos aqui já ouviram falar da Vila Minha Pátria? Levante uma de suas mãos. Nós temos mais mãos abaixadas do que mãos levantadas. A Vila Minha Pátria tem esse nome por entendermos que todo aquele que perder a sua pátria encontrará na Vila Minha Pátria a esperança de ter a pátria eterna que há em Cristo Jesus. Amém? Em 2021, você certamente deve ter visto uma imagem que chocou tanto o Brasil quanto o mundo quando o governo americano anuncia a retirada das tropas do exército do Afeganistão. E aqueles aviões saem do aeroporto de Cabul e algumas pessoas tentam entrar no avião, aquelas que não conseguem seguram nos aviões e perdem as suas vidas. Vocês viram essas imagens? Aquela imagem ficou repercutindo por algum tempo nas mídias e um casal, membro de uma igreja batista de São Paulo, viu aquelas imagens e eles possuem um espaço de um hotel fazenda com 170 mil metros quadrados, 72 chalés e toda uma estrutura para receber hóspedes. E ao olharem aquelas imagens, eles pensam, imagina se todas essas pessoas vêm para o Brasil e a gente consegue acolhê-los ali naquele espaço e ajudá-los nessa nova etapa de vida, porque nós sabíamos que seria complexo. Nós vimos que as mulheres não poderiam mais estudar, não poderiam mais trabalhar, tinham perdido a sua liberdade, mas quem poderia imaginar que afegãos viriam para o Brasil? Ninguém poderia sonhar que de uma forma tão ligeira essas pessoas chegariam ao Brasil. Até que Missões Nacionais recebe um pedido através de um e-mail solicitando o acolhimento de 54 refugiados afegãos que precisavam deixar o país de forma imediata porque estavam correndo risco de vida. Pastor Fernando Brandão, nosso diretor executivo, leu aquele e-mail e disse assim, claro, nós vamos receber. Mas não sabia onde, não sabia como que eles chegariam ao Brasil, quando eles chegariam ao Brasil. E então ele começou a orar e ter algumas reuniões, conversas, até que ele chega ao interior de São Paulo, numa cidade chamada Morungaba, e conhece esse casal. E começa a compartilhar com esse casal os desafios e o que ele tinha recebido de pedido de socorro dessas pessoas. E aquele irmão olha para o pastor Fernando e disse assim, se espaço era o seu problema, você não tem problema mais. Porque Deus falou comigo lá atrás, no dia 15 de agosto de 2021, que o meu espaço poderia receber essas pessoas, eu só não sabia como receber. Mas nós estamos aqui dispostos a receber essas pessoas. E o pastor Fernando olhou para ele e disse assim, mas você não entendeu muito bem. Não é um final de semana para passar algumas pessoas. São 54 pessoas que nós não sabemos quanto tempo vai demorar para eles estarem aptos para recomeçarem as suas vidas. E então aquele homem diz assim, você é quem não está entendendo.
Deus falou comigo que o meu espaço seria bênção para essas pessoas e eu estou cedendo todo esse espaço. A Vila Minha Pátria hoje está localizada nesse hotel fazenda, com toda a estrutura, com todos os utensílios, com toda a roupa de cama que pertencia à pousada. E esse casal cedeu aos batistas brasileiros por amor àquelas almas que estavam se perdendo. Eles não recebem R$1 ao mês. Nós não pagamos nenhuma taxa de aluguel, nenhuma taxa de condomínio. Aquele casal poderia estar ganhando muito dinheiro. É uma das regiões turísticas mais visitadas pelas pessoas. Mas eles abriram mão, porque são movidos por uma causa maior. Uma causa que move o nosso coração em dizer a toda criatura que Jesus transforma. E está sobre nossa responsabilidade dizer e mostrar tudo isso que tem acontecido. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, do 9 ao 13. Mateus 9, do 9 ao 13, a palavra do Senhor vai dizer: Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Dentro da cultura oriental, é muito comum as casas estarem com as janelas e portas abertas e os vizinhos passarem e sentarem juntos e conversarem, e tomarem um chá, almoçar. E olhando para esse cenário do chamado de Mateus, Mateus estava ali. E Jesus passa e diz assim: olha, vem comigo. Eles param num certo lugar. Junto com eles, outras pessoas que não eram bem vistas pela sociedade também param. Também estão ali. E outros que se acham superiores, que se acham mais santos, que se acham mais dignos, olham para aquela situação e pensam assim: mas será que o mestre de vocês não está vendo o que está acontecendo? Será que... Por que ele faz isso? Por que ele senta com essas pessoas impuras? Por que eles sentam com isso? E Jesus, olhando para aquela situação, para aquele cenário, diz assim: olha só, vão aprender uma coisa, eu não quero sacrifícios. Eu quero que você tenha um olhar de misericórdia. Porque eu não quero receber sacrifícios que não fazem diferença. Mas a misericórdia leva o nome de Cristo, que tem todo o poder para transformar. Quando nós iniciamos a divulgação da vila, algumas pessoas olharam para a nossa equipe e começaram a fazer algumas perguntas. E talvez essas perguntas também possam estar em seu coração. Mas vocês não têm medo de receber essas pessoas? Vocês não têm medo que entre elas tenha algum terrorista, algum homem-bomba? Porque se você pesquisar sobre o Afeganistão, é apenas isso que você vai encontrar, infelizmente. Porque a mídia ela vai trazer essas informações. Osama Bin Laden, famoso entre o grupo de terroristas. A economia do país gira em torno de uma flor que produz a substância para fazer e desenvolver as bombas. Se você pesquisar, não vai ter nada que te motive a ir até o Afeganistão olhando apenas aquilo que a mídia e a internet nos dá. Será que vocês não têm medo de formar no Brasil uma grande comunidade islâmica? Será que vocês não têm medo de reforçar essa nova religião e depois ter tantas dificuldades na expansão do cristianismo?
foram algumas de tantas perguntas e questionamentos que nós recebemos. E eu só consigo olhar para esse cenário em que Jesus olha essa situação e diz assim, olha só, eu não estou esperando sacrifício, não. Eu estou esperando misericórdia. Porque eu vim para aqueles que precisam de mim. Porque eu estou aqui para aqueles que precisam ser transformados por mim. Eu não estou preocupado com estruturas. Eu não estou preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar. Eu não estou preocupado com as falas de vocês, mas eu estou preocupado para que as pessoas conheçam quem eu sou e o poder que há em meu nome de transformar. Nós não podemos estar preocupados com a religião que eles são. Nós não podemos estar preocupados com as cargas emocionais e os estereótipos que eles recebem de tantas coisas ruins. Nós precisamos estar preocupados com a salvação de cada um deles, porque é nos imposta essa responsabilidade. Pregar que Jesus transforma até que todos os povos conheçam. Até que todos os povos saibam quem é Jesus e o que ele pode fazer na vida daquele que o encontra e prova da sua graça transformadora, assim como eu e você provamos um dia. Amém? Quando nós chegamos no aeroporto de Guarulhos, nós nos deparamos com a imagem dessa primeira foto. Nós chegamos a um ápice de ter 300 refugiados afegãos aguardando acolhimento no aeroporto de Guarulhos. Sem ter para onde ir, sem ter onde dormir, dormindo de forma improvisada, com alguns cobertores doados, fazendo uma cerca com aqueles carrinhos que a gente utiliza para carregar as malas. Dentro desse grupo tinha mulheres, tinha crianças, tinha grávidas, idosos. E nós chegamos ali e começamos a pensar, como que nós vamos atuar nessa situação? Em 2 anos e meio de Vila Minha Pátria, nós já acolhemos, como batistas brasileiros, 980 refugiados. 200 famílias que foram abençoadas pelo seu envolvimento e pela sua disposição em amar. Porque a vila só existe porque somos um povo que ama missões e que entende que é nossa responsabilidade falar desse amor para esse povo. Em meio a tantas dificuldades e situações adversas, eles estavam ali buscando por esperança, fazendo as suas orações, buscando a Deus e perguntando como. A Bíblia vai dizer que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós encontraremos. Aquele que busca a Deus, encontra. Mas essa não é a realidade que nós queremos ver. E sim ver a segunda foto se tornando realidade a todos aqueles que são acolhidos pela Vila Minha Pátria. Homens e mulheres professando de forma pública a sua fé em Cristo Jesus, declarando que Ele transforma e sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Homens e mulheres que estavam nessa situação no aeroporto, que nunca tinham ouvido falar de Jesus e nem sabia quem Ele era, hoje vivem uma vida de transformação, porque conheceram a Jesus e provaram da graça salvadora que há somente em Cristo Jesus. A vila ela é dividida por alguns processos. E o primeiro nós chamamos de acolhimento primário. Imagina, eu desafio você a começar a imaginar, você hoje na sua casa, você tem o seu conforto, talvez você tenha uma casa melhor do que você teve na sua infância, você trabalhou, você conquistou, você tem tudo do jeito que você gosta, talvez você terminou de casar e está com tudo pronto. E da noite para o dia você recebe uma notícia de que mulheres não podem estudar, mulheres não podem trabalhar, crianças não podem sair de casa, homens precisam se filiar a grupos terroristas, a economia que já não era tão boa cai e você começa a ser perseguido porque talvez você trabalhava com o governo anterior,
Talvez você faz parte do exército. Talvez você faz parte de um grupo, de uma minoria, de uma fé cristã ou de um outro grupo étnico. E você precisa deixar de forma imediata a sua casa. Você perde tudo. Imagina tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você trabalhou para ter, já não existe mais. E você sai com a roupa do corpo, com uma mochila, alguns pertences que você julgou importante e a sua documentação. O refugiado passa por isso. Famílias que tinham casas enormes, 2, 3, 4 andares. Porque é diferente da nossa cultura, quando o filho casa, ele vai se juntando à casa dos pais. Então, a família vai ficando grande. Então, ali é 20, 30, 35 pessoas morando numa casa só. As crianças crescem tudo juntos. Então, são casas muito grandes, carros, empregos, histórias. E no outro dia, eles estão dormindo no saguão do aeroporto. Não podem tomar banho. Não tem como se alimentar. Não escutam e não entendem o que as pessoas falam ao seu redor, porque a língua é totalmente diferente. E ficam 10, 15, 20 dias no aeroporto esperando acolhimento, esperando que alguém os ajude a recomeçar. Quando eles chegam na Vila Minha Pátria, a gente vai no aeroporto buscá-los. Quando eles chegam e encontram um quarto preparado como esse, com kits de higiene, de limpeza, brinquedos para criança, tudo muito arrumado, tudo muito cheiroso. As crianças automaticamente enxergam a cama como um pula-pula, saem correndo e começam a pular, abraçam o travesseiro e falam: olha, nós vamos dormir em uma cama depois de tantos dias. Começam a imaginar aquele quarto como a única coisa que eles têm. Uma última família que recebemos olhou para mim e disse assim: vocês podem pensar que é muito pouco o que vocês fazem, mas hoje é tudo o que nós temos. Essa família vem para Governador Valadares. A esposa estava grávida. Sofia nasceu, vai fazer 2 meses. Ficou 20 dias no aeroporto. Quando abriu a janela da sua casa, viu todo aquele verde que é a Vila Minha Pátria. Ela começou a chorar e disse: isso é tudo o que nós temos. Grata por cada detalhe. Uma família que tinha tanto, mas que passou a não ter nada. Depois ganhou o básico e entendeu que era tudo. Além da hospedagem, nós vamos ter as refeições, 4 refeições servidas ao dia, preparadas pela sua equipe de missionários. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. São 200 pessoas se alimentando todos os dias na Vila Minha Pátria. É comida que não acaba mais. É 2.000 quilos de arroz por mês, 1.000 litros de óleo, 1.800 quilos de coxa e sobrecoxa de frango, 600 quilos de feijão. Talvez você compre aí 2 latinhas de óleo e dura por muito tempo na sua casa. Mas em um almoço de domingo, hoje é domingo, e hoje quem cozinha são os acolhidos. Então agora pela manhã é comida palestina, à noite é comida afegã. São 9 litros de óleo a cada refeição que eles fazem. Não é fritura, não é um óleo que depois vai ser reutilizado. É um óleo que está ali em tudo que você vai comer. Você come, entrega para Jesus e está todo mundo vivo. Até hoje. Culturas diferentes. Formas diferentes de cozinhar. É por isso que ele só cozinha no domingo, porque senão seria mais de 1.000 litros ao mês. E a gente controla tudo muito bem controlado, para que a gente não tenha aí que abrir um fornecedor de óleo. Mas é tudo muito. Alimentação, itens de higiene pessoal, itens de limpeza, roupa. Missões Nacionais, através dos batistas brasileiros, investe na Vila Minha Pátria mensalmente de 140 a 160 mil reais. Talvez quando você olha para um alvo de 19 milhões, você pensa: nossa, mas 19 milhões é muita coisa. 19 milhões é o sonho do nosso coração para que novos projetos sejam abertos, para que novos missionários sejam contratados, mas para que a Igreja do Senhor participe daquilo que Ele tem feito.
Nesse tempo todo, nós não precisamos recuar, nós não precisamos diminuir a quantidade de acolhimentos, nós não precisamos diminuir a quantidade de alimentação, de pessoas sendo acolhidas, porque não falta o recurso. Porque, de fato, nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E o recurso está em nossas mãos, que Ele mesmo nos deu, para participarmos dessa história. Coisas lindas Deus tem feito desde a primeira vez em que eles entram na Vila Minha Pátria. Porque ao olhar um quarto desse, eles vão dizer, mas quanto que isso vai me custar no final do mês? Quanto que eu vou ter que pagar? Dentro da cultura árabe e persa, nada pode ser de graça. Como que eles recebem tanto e depois eles não precisam pagar nada? Que amor é esse que move o coração de pessoas a fazer tudo isso por nós e eles nem nos conhecem? É a primeira oportunidade que temos de dizer que nós só fazemos isso porque Cristo nos amou primeiro. Se eles perguntam, nós temos respostas. A resposta é o amor de Jesus que faz tudo mudar. Uma família olhou para nós e disse assim, nós precisamos viajar todo mundo. Chegamos no Irã e no Paquistão, países vizinhos, fronteiras, falam a nossa língua, vestem as nossas roupas. A cultura é a mesma, a alimentação é a mesma, mas nós não fomos bem aceitos. Esses dois países são os únicos que deportam afegãos. O Paquistão deportou mais de 1 milhão de afegãos nos últimos meses. Mas nós viajamos, chegamos no Brasil de cultura diferente, de clima diferente, de pessoas diferentes, roupas totalmente diferentes e religião diferente. E nós fomos aceitos por vocês. Mas vocês não seriam aceitos por nós se fosse ao contrário? Que amor é esse? O amor que somente há em Cristo Jesus, aquele que pode tudo transformar. Porque de nós também não poderíamos amar. Nós fomos encontrados por um amor que não há explicação. E só entende quem conhece a Cristo Jesus. Amém? Além de toda a hospedagem, alimentação, há uma parte burocrática, documentação, inscrição no CPF, carteira de trabalho, inserir nos benefícios do governo, RNM, que é o RG do estrangeiro. Tudo isso é feito pela nossa equipe, a gente acompanha eles em todos esses processos. Cuidamos da saúde, acompanhamos nos exames, nas consultas médicas, nos tratamentos que eles precisam fazer. Todos os dias nós temos uma lista de agendamentos e a nossa equipe prepara tudo com muito carinho, com muito cuidado, e todos são atendidos pela rede pública. Esse é o único convênio que nós temos com o governo, seja municipal, estadual ou federal. Os direitos que os brasileiros têm, os refugiados também têm. Então, se nós temos o SUS, os refugiados também têm o SUS, mas nós, como Vila Minha Pátria, como Missões Nacionais, não temos nenhum vínculo financeiro com o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, porque entendemos que essa é nossa responsabilidade, acolher e dar a nossa parcela na contribuição da transformação social, porque nós queremos pregar Cristo, aquele que transforma. Quando um refugiado sai do seu país, além de perder parte da sua família, porque chegam de formas separadas, além de perder os seus bens materiais, o direito de ir e vir no seu próprio país, eles também perdem o direito de se comunicar. Há 2 meses atrás, a língua Dari, falada no Afeganistão, não existia nem no Google Tradutor. As mulheres, na sua grande maioria, não são iletradas na sua língua nativa. Não conseguiam se comunicar porque não conseguiam escrever e não tinha como falar no Google Tradutor. Mas nós desenvolvemos um método de estudo e já lançamos 5 exemplares. Módulo 1, 2 e 3 de português para persa, módulo 1 de português para o árabe e módulo 1 de português para crianças refugiadas, que abrange todas as nacionalidades. E essas pessoas têm aprendido a nossa língua. E mulheres, como nessa primeira foto, que não eram iletradas em persa, Dari, hoje sabem ler e escrever em português para a glória de Deus. Ontem um afegão me ligou e ele conversou comigo 15 minutos inteiramente em português.
E ele estava com problemas a serem resolvidos. Dessa família que vem para Governador Valadares. E ele começou a me explicar todos os processos. E eu fiquei impressionada. E no final eu disse, você está falando muito bem português. E ele, eu me esforço todos os dias lendo os livros que vocês criaram. Lindo de ver o que Deus pode fazer a começar a escrever uma nova história para essas famílias. Como essas crianças. Criança, com 30 dias, se tornam fluentes em português. Criança é desenrolada. E na formatura dos dois, essa menininha falou em português e o irmão traduziu simultaneamente para o Dário, para que os outros afegãos pudessem entender. E no final a mãe falou para mim, eu estou em casa e eles conversam em português. E eu pergunto, mas o que vocês estão falando? E eles falam para mim, mas é para vocês não entenderem mesmo, por isso que a gente está falando em português. Criança sendo criança em qualquer lugar e descobrindo novas oportunidades de esperança. Tudo isso nós fazemos para que haja relacionamento intencional. Dar hospedagem, dar alimentação, documentação, saúde, qualquer projeto social pode fazer. Qualquer órgão do governo pode fazer. Qualquer pessoa pode acolher uma família e desenvolver esses passos. Mas nós queremos apresentar aquele que nós sabemos que tudo pode transformar. Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a cada conversa que a gente faz com essas pessoas, nós criamos vínculos onde nos possibilita compartilhar de forma aberta o evangelho que há em Cristo Jesus. Essa senhora que esperou 78 anos para poder sentir um dia de paz e olha para nós e diz assim, que bom que eu cheguei ao Brasil. Porque só agora eu posso respirar tranquila e saber que eu tenho uma esperança de um futuro melhor. Como essa criança de 10 anos, que em seu discurso de formatura diz, eu posso sonhar em ser uma grande advogada e defender os direitos das pessoas, porque hoje os meus direitos estão sendo defendidos. E eu posso ser uma criança que estuda, que sonha e que tem esperança de uma nova vida. E no dia dessa apresentação dela, ela olhou para mim e disse assim, eu também quero cantar uma canção. E eu fiquei preocupada. Eu disse, o que será que ela vai cantar? Nós tínhamos ali um auditório cheio de pessoas. E essa menininha de 10 anos começou a cantar para que todos pudessem ouvir. Buzo Rodayema, Setaina Buzo Rodayema, Setainas Buzo Buzo Rodayema. Porque todos nós podemos dizer, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos podem ver a grandeza de Deus ao recomeçarem as suas vidas. 27 famílias que já estão nas suas casas, trabalhando e recomeçando a sua história no Brasil, sendo apoiadas por igrejas batistas que amam vidas e que entendem que esse é o nosso papel. Mas tudo isso nós fazemos com um só objetivo: celebrar a transformação que há em Cristo Jesus. E em 2 anos nós podemos celebrar 17 batismos para a glória de Deus. Amém? 17 pessoas que de forma pública confessam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso move o nosso coração. Isso enche o nosso coração de alegria em fazer ainda mais, em acolher mais, em receber mais famílias. E de fato não pararmos de falar que Jesus transforma até que todos os povos conheçam quem é Jesus e o que ele pode fazer. Para encerrar esse momento, compartilhando aquilo que Deus tem feito, eu quero contar apenas uma história de tantas de transformação que nós tivemos. Uma família, um casal com uma criança de 7 anos, a esposa grávida, passa por diversos momentos difíceis nessa trajetória até que chega no Brasil, passa 20 dias no aeroporto. Nós chegamos lá
Eles estavam em lista de prioridades por conta da gestação de risco daquela senhora. Nós acolhemos aquele pai rígido, cara fechada, brigando com a filha, brigando com a esposa, muito comum na cultura. E aquele homem começa a ser impactado com o evangelho, começa a enxergar todos os detalhes dos atos de serviço realizados pela sua equipe que trabalha ali. Até que um dia foi surpreendido porque a sua filha perdeu a van para ir para a escola e o nosso missionário deixou de comer e disse assim, olha, eu levo no meu carro. O horário da refeição é muito sagrado para eles e ele começou, mas por que motiva você a fazer isso por uma criança que está chorando para ir para a escola? O missionário olhou e disse assim, olha, Jesus fez muito mais por mim. Isso aqui não é nada do que eu vou fazer. Aquele ato impactou aquele homem. Ao ponto dele falar assim, olha, eu preciso ler o livro que você lê, porque eu quero aprender a ser como você. Aquele afegão refugiado recebe aquele presente. E em uma certa noite ele resolve abrir aquela Bíblia e lembra das palavras do missionário que disse para ele, quando você quiser ler essa Bíblia, diga, Deus fale comigo porque ele vai falar. E então aquele refugiado pegou aquela Bíblia e disse, Deus fale comigo. Ao abrir aquela Bíblia, ele nos relata que uma luz bem forte direcionou o seu olhar e ele leu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Era ele e Deus em uma madrugada dentro do banheiro para que a sua família não descobrisse que ele estava lendo uma Bíblia. E aquilo foi suficiente para ele ter a sua vida transformada, reconhecer os seus pecados e encontrar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Aquele homem começa a mudar de comportamento, começa a ter experiências com Jesus e a sua esposa fala assim, você está diferente. O que aconteceu? Você está cuidando mais da gente, você não está brigando mais. E ele disse, eu encontrei um Deus que transformou a minha vida e eu sou uma nova pessoa. De fato, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo quando Jesus entra na vida de uma pessoa. E ao compartilhar sobre quem é Jesus com a sua esposa, ela também professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele homem chega para mim com o Google Tradutor e diz assim, Jennifer, hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque a minha esposa também encontrou Jesus como seu caminho. Aquele casal foi batizado, aquela criança de 7 anos começou a ser discipulada, chegou o mês de nascimento daquele bebê. O pai escolheu o nome de Daniel porque disse que ele não iria se corromper com os prazeres desse mundo, mas seria um grande mensageiro da palavra que transforma. Mas no dia do nascimento de Daniel, ele nasceu sem vida. Dentro da religião e cultura, quando alguém deixa a religião primária, no caso o islamismo, Deus castiga. E aquela família poderia ter olhado a morte daquela criança e dito assim, fomos castigados. Nós deixamos isso. Mas aquele pai sabia o Deus em que ele queria. E o Deus que tinha manifestado o poder de transformação em seu coração. Aquele homem olha para o médico e diz assim, tudo bem, agora eu vou orar ao meu Deus. Começa a orar e a clamar ao Senhor numa sala ao lado do centro cirúrgico. Pedindo forças a Deus. Para que vivesse o sobrenatural. Ele não entendia por que Deus tinha feito aquilo, mas Deus era Deus. Minutos depois dessa oração, ele retorna ao centro cirúrgico e o médico olha para aquela família e diz assim, eu não sei o que aconteceu, mas Daniel vive novamente. Aquela criança começa a viver o milagre de Deus. E aquela família é a prova da ação sobrenatural do Espírito Santo, aquele que busca ao Senhor e aquele que entende que Deus é tudo o que nós temos. Não importa se perdemos a casa, não importa se perdemos a pátria, não importa aquilo que nós perdemos, que as nossas mãos podem alcançar. Mas se temos o Senhor como nosso pastor, nada nós temos falta. E aquela criança começa a ser um testemunho vivo da ação milagrosa de Cristo Jesus. Aquela família decide deixar o Brasil. E a gente fica preocupado. A gente sente saudade. Mas o pai tinha consagrado aquela criança dizendo que ele seria um mensageiro a todas as nações.
Ao encontrarem com a sua família que já estava nos Estados Unidos, eles contam sobre o testemunho de vida daquela criança. A mãe e a cunhada, que nunca tinham ouvido falar de Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e estão sendo batizadas. Essas duas mulheres ligam para uma família que ainda está no Afeganistão, conta sobre a experiência de vida e transformação que eles tiveram com Cristo Jesus e aquela família inteira foi alcançada em um país que nós não conseguimos entrar, mas o poder de Deus vence todas as fronteiras e faz tudo transformar. Aquela família também conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz contato com outra família e também compartilha sobre a transformação que há em Cristo Jesus. E nós começamos a ver a cadeia da multiplicação de discípulos, porque aquele que conhece Jesus como Senhor e Salvador não se conforma em viver uma vida que não faça o nome de Cristo ser conhecido entre todos os povos. Quanta coisa linda Deus tem feito. Quanta coisa linda Deus ainda há de fazer. E talvez você esteja perguntando nesse momento, mas e agora? Depois de ouvir tudo isso, depois de saber o que Deus tem feito, depois de ser impactado com a graça salvadora sendo manifestada a essas pessoas, o que nós podemos fazer? O que nós como igreja temos em responsabilidade? Que todo esse mover em seu coração não termine aqui. Mas que você entenda que nós somos apenas a expansão dessa igreja na Vila Minha Pátria. Mas Deus conta com você, igreja do Senhor, para fazer parte daquilo que Ele tem feito no campo missionário. E eu quero fazer 2 desafios a você nesta manhã. Tudo isso só acontece porque a igreja do Senhor ora e clama ao Senhor por milagres acontecer. Talvez você ainda não ora pelos campos missionários. Talvez você só se lembre nos cultos de missões, o que é muito comum. Mas eu quero desafiar você a levar como um compromisso com Deus, a orar todos os dias pela salvação dessas pessoas e a entender que elas dependem da sua oração para que Cristo seja revelado e para que Ele seja manifesto em seus corações e eles entendam quem é Jesus e mais 17 pessoas sejam batizadas para a glória do nome dEle. E eu quero desafiar você a se colocar de pé se você entende que você pode orar pelo campo missionário. Eu preciso ter esse tempo. Eu preciso ter esse investimento nos meus dias. Eu preciso abrir mão de algo para orar ao Senhor, para clamar para que vidas sejam transformadas. Você agora está assumindo um compromisso com Deus. E a minha oração é que você não consiga dormir sem antes orar, buscando ao Senhor. E entendendo que nós precisamos da sua oração para que possamos permanecer firmes e constantes, conhecendo a Jesus e fazendo Ele conhecido entre todos os povos. Meu segundo desafio para você nesta manhã é que com seus recursos financeiros você sustente a Vila Minha Pátria. Dentro desse valor de 160 mil não está incluso a cesta básica, a alimentação. Não está incluso higiene pessoal. Tudo isso as igrejas levam até o projeto para que a gente possa ofertar em alimentação. É um custo alto, mas é um custo que transforma vidas. Dinheiro pode comprar muitas coisas, mas ofertas transformam vidas. Se 20 pessoas nessa manhã entenderem que é com você que Deus quer contar, com R$30 mensal, nós garantimos a proteína do almoço e do jantar de um dia de alimentação na Vila Minha Pátria. 20 pessoas contribuindo de forma mensal sustenta a Vila Minha Pátria em um dia na proteína de uma das 2 alimentações, almoço e jantar. E eu quero desafiar você a vir aqui e a dizer assim, eu quero fazer parte disso. Eu quero preencher essa ficha de forma ousada. Talvez você pense, olha, não sei como que eu vou fazer. Não sei de onde eu vou tirar. Mas ser desafiado por Cristo é de fato
entender que Ele é a provisão da nossa casa. E nós não sabemos como, mas Ele vai nos dar condições de participarmos daquilo que Ele está movendo no nosso coração. Se você se sente desafiado nesta manhã a ofertar a Vila Minha Pátria, eu quero desafiar você a vir aqui à frente, com muita coragem, e a dizer: eu quero. Eu preciso fazer parte disso. Eu preciso estar junto com esse povo, entendendo a responsabilidade da grande comissão e entregando aquilo que Deus tem me dado. Entregando aquilo que Ele tem me dado, para que de fato possamos entender que o que temos pode ser pouco, mas é o tudo de muitas pessoas. O que hoje eu vejo como pouco pode ser tudo que uma pessoa vai ter. Pode ser tudo que uma pessoa vai encontrar. Eu quero orar com você. Quero desafiar você a preencher essa ficha e a me entregar ao final do culto. Você que não veio aqui à frente, mas quer fazer parte dessa história de alguma outra forma, também eu estou à sua disposição. Deus, nós louvamos ao teu nome. Como o Senhor é grande. E como o Senhor é bondoso em compartilhar conosco a oportunidade de falar em teu nome através das nossas orações, através das nossas ofertas. Ó Deus, louvado seja o Senhor, que em todo tempo o Senhor esteja presente em nós. Fortaleça os meus irmãos que aceitaram o desafio de orar. Não permita que eles passem um dia sequer sem levantar um clamor ao campo missionário. Obrigada por aqueles que decidiram ofertar. Seja a provisão dessa casa. Que esse recurso nunca venha a faltar, mas com muita ousadia nós possamos investir ainda mais nos campos missionários. Porque somos privilegiados em ter o Senhor como a nossa provisão. Obrigada por essa igreja. Permaneça despertando o teu povo. E que toda essa localidade possa ser transformada. E ver a transformação diante dos seus olhos através desse grupo aqui reunido. Que busca ao Senhor e confessa ao Senhor como Salvador de suas vidas. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Deus abençoe a todos. Um abraço missionário e lembre-se, vocês é a extensão da Vila Minha Pátria, alcançando refugiados e repatriados que chegam ao nosso país. Deus abençoe, varão. Que banquete, hein? Esse momento esse, que a gente desperta, nos desperta para a ação maravilhosa de Deus através, né, de nossas vidas, de nós batistas brasileiros, não só aqui na nossa nação, mas no mundo, né? Eu anotei uma coisinha aqui rapidinho, até eu tenho que colar, porque senão a gente poder estar findando aqui, né? E nós, com certeza, todos sairemos daqui refletindo a nossa missão, né? Na nossa missão que nós compartilhamos no início, ali, né, esse banquete maravilhoso, esse testemunho que a irmã pôde compartilhar com a gente aqui. Sejamos firmes, né, nessa missão, proclamando que Jesus transforma. E é muito interessante, a irmã colocou num dos últimos slides dela aqui, a questão do relacionamento intencional. Isso é muito interessante para nós refletirmos, irmãos, em todos os aspectos, por quê? Porque precisa de investimento. Investimento de tempo, investimento monetário. Né? Então, que Deus continue, né, grandemente tocando os nossos corações, nos lapidando, né, nos alertando dia após dia, nos despertando, né, para que possamos estar firmes. Nada aqui, né? A sua contribuição, não é. A irmã acabou de testemunhar as maravilhas que Deus tem feito do outro lado, principalmente iniciando pelas suas orações. Amém?
Vamos estar fazendo o momento do dízimo e oferta agora, né? E logo depois eu vou estar passando, a palavra vai estar com o nosso pastor, né? Então, rapidinho, os irmãos do louvor, vamos estar fazendo. Não, vou estar passando aqui para o nosso diácono, né? O nosso diácono, e depois, enquanto ele está falando aqui, os irmãos do Ministério do Louvor, pode estar subindo para a gente poder ganhar tempo aqui, tá? E aí vamos estar fazendo. Lembrando que enquanto os irmãos estiverem entoando o cântico, quem for ofertar para missões, né, só levantar a mão, eu levo o envelope branco até vocês, ok? Bom dia, meus irmãos. Eu sei que essa manhã os irmãos, né, foram impactados assim como eu. Para a gente ver uma jovem, né, 27 anos, que podia estar na vida fazendo muitas outras coisas, né, fora. O mundo oferece à juventude, está aí, né, esse caminho tão bonito. Parabéns, gente, realmente Deus falou no nosso coração. Lá em Malaquias 3,10, a palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. E realmente, né, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas precisamos para o sustento da tua casa. E nós temos planos e planos para fazer, e sem a participação dos irmãos, nós não conseguiríamos fazer isso. Então, os irmãos, nesse momento, estão com a oportunidade de trazer os seus dízimos de oferta. Lembrando que temos aqui QR Code e também, né, o Pix da igreja, que está aqui também no nosso coletivo. Então, nesse momento, os irmãos estão com a liberdade de estar cultuando ao Senhor com seus dízimos de ofertas. Eu convido aos irmãos a se colocarem em pé. E é o Espírito Santo de Deus falando conosco, né, nesta manhã. Sexta-feira, nós estávamos ensaiando e nós ensaiamos uma música que ela tem um título de Poder para Salvar. Esse mesmo, Poder para Salvar, é da Aline Barros. Eu fiquei até emocionado agora. Mas é uma letra muito linda e ela fala do que a irmã nos trouxe nessa manhã. Ela fala da necessidade de estarmos juntos em oração, em contribuição, para estar fortalecendo, né, aqueles necessitados. E a irmã nos trouxe uma mensagem muito linda nessa manhã. Muito bom. Gostei muito de ouvir a irmã nos falar nessa manhã e a gente fica emocionado. Louvamos a Deus então com a canção Poder para Salvar. Está contribuindo com o nosso dia de oferta nessa manhã. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam da esperança de um Deus que salva. Cristo corre as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. Toda salvação,
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, olhas e temores, enche o meu. A minha vida te entrego, Senhor, minha vida entrego, sempre teus passos, a ti sobe as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo cantando a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo cantando a glória do Senhor Jesus. Estamos cantando a Ele. Sobe as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Sobre a morte venceu. O Senhor sobe as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, toda salvação. Tem poder pra salvar, sei toda salvação. Jesus Glória a Deus, amém. Eu convido o nosso irmão Sebastião a agradecer a Deus pelos louvores e também pelos dias de oferta que foram entregues nesta manhã. Oremos. Grandioso Deus Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo ocorrido nessa manhã, ó Deus. Que ao longo do dia o Senhor possa estar nos orientando, ó Deus, e que o Senhor receba, ó Pai, essas canções, olhando sim os nossos corações, não as nossas vozes, o nosso jeito de cantar, mas que o Senhor esteja alegrando com o nosso louvor.
Te agradecemos por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar, falar para com o pastor. Nós estamos caminhando para encerrar o nosso culto, mas temos algum tempinho ainda. Eu quero, nesta hora, Jennifer, compartilhar alguma coisa que mexeu muito comigo. Eu estava ali sentado e, às vezes, sem lágrimas, Giovanni falou assim, chorão. Por quê? Porque, na verdade, tem coisas que mexem muito com a gente. Uma primeira coisa, gente, que mexe muito comigo hoje é ver jovens se dedicando à obra do Senhor. Jovens como você. Jovens que estão se colocando na direção do Senhor para poder fazer sua obra. Jovens que poderiam estar envolvidos em tantas outras coisas, mas estão entregando, dedicando as suas vidas ao Senhor. Que Deus dê a você, todos os radicais, todos os jovens, muita vida, muita saúde, muita disposição para poder entregar toda a sua vida na presença do Senhor. Queridos, palavra meiga, palavra gostosa, palavra boa que impactou e que o Espírito Santo falou profundamente. E veio fechar com esta música, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Ah, meus queridos, quando nós ouvimos, mexeu comigo também, aquele testemunho daquele casal que Cristo moveu as montanhas para que ele pudesse colocar sua propriedade à disposição. Depois Cristo move o coração do Fernando Brandão por ele estar lá com ele, e ele se coloca, e aí temos a vida Minha Pátria. Que coisa linda, que coisa extraordinária. É o poder de Deus, é o Deus manifestando, Deus fazendo isso. Quando eu vi a história do Daniel, que por meio da oração daquele novo convertido, a história dele e aquele menino novamente vem à vida. Isto é algo extraordinário. Isso mostra que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E continua fazendo coisas extraordinárias, usando pessoas para a glória dele. Já tinha ouvido muita coisa sobre a vida Minha Pátria, mas ouvi coisas muito interessantes, muito especiais aqui hoje. E estas palavras, na verdade, mexeu comigo. Eu estava ali pensando, eu queria ser 30 anos mais novo, para poder dedicar novamente toda a minha vida no reino do Senhor. Completei esse ano 33 anos de consagração no ministério. Eu queria ter 30 anos mais novo para poder viver. O meu sonho é completar 50 de ministério. Então, se eu fosse 30 anos mais novo, ia bem mais avante. Não é? Então, isso mexe com a gente mesmo. Que nós possamos, na verdade, sermos motivados a fazer missões, motivados a sair do comodismo, inclusive enquanto igreja local, e fazer a obra do Senhor, fazer missões. Que nós sejamos motivados a contribuir para missões, contribuir para o sustento desta obra. A nossa igreja contribui para missões, gente, todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março e abril, os irmãos têm a vontade de contribuir todos os meses para missões mundiais. Abril, maio, junho, julho e agosto, a igreja tem a oportunidade de contribuir todos os meses. Eu faço assim todos os meses. Todo mês eu contribuo para missões mundiais, para missões. Então, de maio a agosto, missões estaduais. Setembro, outubro, novembro e dezembro, nós temos a oportunidade de contribuir para missões nacionais. Isso quer dizer, embora temos já esse compromisso, nós também estamos sempre março e abril, fazemos a campanha forte de missões mundiais. Junho e julho de missões estaduais. Setembro e outubro, e às vezes entre novembro também, missões nacionais. Nós contribuímos todos os meses, e você não pode perder esse privilégio. Você não pode perder essa oportunidade. Você não pode perder, de fato, o privilégio de contribuir com a obra do Senhor. Com missões, com os desafios da igreja local. Você precisa assim fazer. Queridos, o culto foi, na verdade,
um momento em que o Espírito Santo falou conosco em todos os momentos. E veja que o Espírito está falando desde o início. Porque na sexta-feira a equipe de louvor ensaiou esse cântico, tem poder para salvar. Cristo move as montanhas, tem poder para salvar. E ouvimos o acalhar aqui da palavra de Deus. Meus amados, eu quero que nós ouçamos ainda, ou acompanhemos, mais um vídeo que eu separei para esse momento. Um vídeo. E depois, como temos alguns momentos, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao missionário, eu vou dar a oportunidade para o Jennifer. Vou dar a oportunidade se alguém quiser fazer alguma pergunta. Então, o microfone já está aí? Tá. Vamos ouvir esse vídeo lá da Vila Minha Pátria, que eu coloquei no grupo da igreja essa semana. O trabalho tem sido feito lá. Não só com as missionárias efetivas, com os radicais também. Né? Que tem atuado ali e ganhado. Quer dizer, missões nacionais têm feito missões mundiais no Brasil. Tem feito missões mundiais aqui. E a gente louva a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Por tudo que ouvimos e por tudo que participamos. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o missionário? Bom, Francisco, pode chegar aqui, Jennifer. Na realidade, gente, são duas em uma. É o seguinte, quantos quilômetros tem da capital São Paulo lá na vila? É 1h30. Em quilometragem eu não sei, mas é 1h30. É porque mês que vem agora eu estarei de férias, estarei em São Paulo. E a outra Pronto. pergunta é, se por acaso eu sentir vontade de ir lá visitar, eu posso? Pode. Só me mandar uma mensagem e avisar que está indo, que a gente se prepara para receber. Tá, eu vou passar uns dias em São Paulo com a minha família. Eu gostaria de conhecer. Então, a minha pergunta é se eu poderia visitar o local. Pertinho, né? 1h30 de São Paulo. Sim. Por causa já que você trabalha com o pessoal? Não. Sempre tive o cabelo grande, mas o cabelo grande também me deu muitas oportunidades entre elas. Mas eu sempre gostei. Só que hoje elas se veem em mim. Então, algumas pessoas deles, né, chegam a dizer que eu me pareço muito com eles, com os traços, né, de uma certa etnia. E aí o cabelo acaba sendo uma porta de entrada. Há 2 anos atrás eu cortei o cabelo, já estava lá. Mas cortei abaixo do ombro, assim. E uma família, a mãe deu um tapa na minha cara porque eu cortei o cabelo. O tapa na cara é assim, é como se a pessoa fosse filha, fosse da família. Então é um gesto muito carinhoso. Então é como se fosse uma honra você receber um tapa na cara, dentro da cultura, né? Então, assim.
E aí, quando ela viu que eu tinha cortado o cabelo, ela, meu Deus! E aí deu um tapa na minha cara e disse que eu nunca mais poderia cortar o cabelo. Aliás, é muito bonito. Se alguém quiser um tapa aí, fala com a gente aqui, viu? Hein? Não. É interior, é Morungaba. Morungaba fica no circuito ali de Serra Negra, Águas de Lindóia. Morungaba. Morungaba, perto de Campinas. Mais alguém, gente? Então tá bom, vamos encerrar. Muito obrigado, gente, mais uma vez. Deus te abençoe rique e abundantemente. Eu quero convidar a Giovana e a Giovana para acompanhar a gente nessa porta, para poder ela receber os cumprimentos. E quero pedir que os irmãos não saiam por aqui não, passem por lá, para poder dar um abraço na nossa missionária. Tá bom?